Olá, vamos analisar agora o ciclo de descarga do capacitor, né? Então, vamos assumir o circuito mais simples para a descarga do capacitor, que é um capacitor ideal de placas paralelas com energia inicial armazenada nele, né? Essa energia está armazenada na forma de cargas acumuladas e um potencial inicial que existe no capacitor. E esse capacitor, então, ele é conectado, ou está conectado a um resistor, certo? Essa conexão ela pode ser estabelecida a partir de um instante t igual a zero, né? Então, esse circuito, o capacitor ele é conectado a esse resistor aqui somente a partir do instante que a gente vai considerar t igual a zero. Então, a gente tem uma resistência R conectada a um capacitor de capacitância C. Vamos definir aqui um potencial dado pela função Vc sobre o capacitor, onde essa função Vc ela é variável no tempo, né? Ela é uma função de t. Então, Vc é uma função do tempo t. E vamos definir aqui também uma corrente I do capacitor, uma corrente IC, que também é uma função, uma expressão. IC é uma função de t, certo? Pois bem, se a gente está considerando a fase de descarga, se a gente quer analisar a fase de descarga do capacitor, então a gente assume que existe alguma energia inicial nesse capacitor. Ou seja, o valor de Vc no instante zero, ele é diferente de zero. Ou seja, existe uma tensão inicial armazenada ou presente nesse capacitor, né? E vamos chamar simplesmente, também por simplicidade, chamar simplesmente de Vc0, a tensão inicial no capacitor, no instante zero, de um valor V0, simplesmente, certo? Que é diferente de zero, ele não é nulo, né? Então, para este circuito, a gente pode escrever uma lei de Kirchhoff das tensões para este caminho fechado. Definir uma corrente, um sentido de corrente aqui que percorre ambos os elementos, e então eu posso escrever uma equação para esse circuito aqui, uma lei de Kirchhoff das tensões para esse caminho, que é dado o potencial no resistor, é R vezes a corrente I, a corrente IC, né? Percorre o resistor nesse sentido aqui. Então, eu posso escrever o potencial no resistor como R vezes a corrente IC, mais o potencial sobre o capacitor, que é a função Vc. Isso tem que ser igual a zero, porque não tem mais elementos presentes no meu caminho fechado, né? Ok, então essa equação aqui é a equação extraída do meu circuito. Do capacitor, a gente tem aquela relação fundamental do capacitor, né, que é a relação entre a corrente e a tensão. A gente não pode esquecer dela. A propriedade do capacitor ele resiste à variação de tensão. Então, se tem uma corrente IC sobre o capacitor entrando no terminal de tensão positiva, a tensão e a corrente no capacitor se relacionam pela expressão que é corrente no capacitor, ela é proporcional, ela é igual à capacitância vezes a taxa de variação da tensão em função do tempo, certo? Essa expressão aqui governa o comportamento da corrente e da tensão sobre o capacitor. Então, eu posso assumir que IC, a corrente no capacitor, essa função no tempo, eu posso substituir por esta expressão aqui, certo? Isso tem que ser
tem que ser verdade para este circuito também. Então eu posso escrever aqui, continuar escrevendo a minha equação como R, agora substituir a corrente no capacitor por a capacitância vezes a taxa de variação da tensão em função do tempo, mais a tensão Vc sobre o capacitor, isso tem que ser igual a 0. Isso aqui, a gente tem então já uma equação diferencial ordinária aqui estabelecida, tá? Em que a gente tem a derivada de uma função, que é a função Vc, e a própria função presentes na mesma equação. Isso caracteriza uma equação diferencial ordinária ou uma EDO, né? Que a gente chama aí, vocês veem em cálculo, uma equação diferencial ordinária, esse tipo aqui, homogênea ainda por cima, né? A gente pode dividir aqui 1 por RC para deixar a derivada de maior ordem com um coeficiente igual a 1, ou a constante na frente dele, igual a 1, dividindo todos os termos aqui simplesmente por RC, que é uma constante, então a gente fica com dVc de t mais 1 sobre RC vezes Vc é igual a 0. E essa aqui, vamos dizer, é a forma mais elegante da IDO, da equação diferencial de primeira ordem, o grau ou a ordem da IDO, ele é definido pela derivada, pela ordem da maior derivada, no caso aqui é a derivada primeira, então essa EDO é de primeira ordem. Se fosse uma derivada segunda, seria uma EDO de segunda ordem e assim sucessivamente, né? Então essa equação aqui é a EDO, a equação diferencial que descreve o comportamento deste circuito aqui, RC sem fontes, certo? Só com o resistor e o capacitor presentes. Pois bem, agora a gente pode então, fazendo um caminho similar ao que a gente fez para analisar as funções de corrente e tensão durante a carga no capacitor, a gente pode fazer uma análise bem similar para encontrar então uma equação, aqui no caso dessa IDO, a gente procura uma função Vc que solucione essa equação aqui, tá? Uma expressão para a função Vc de t que solucione aquela EDO do meu circuito, né? Então, o caminho aí mais direto de fazer isso aqui é por separação de funções. A gente pode separar aqui de um lado, deixar os termos. Primeiro vou deixar dVc de t igual a menos 1 sobre RC vezes a função Vc. E agora vamos separar para um lado. O lado esquerdo eu vou deixar os termos que tem dVc e a própria função Vc, e do outro lado os termos apenas com a constante e o dt, né? Os termos em t. Então aqui passo a função v de c para o outro lado da minha expressão, e a gente vai ficar com 1 sobre a função v de c vezes dvc. E aí agora o elemento dt eu vou passar para o outro lado da equação. Estou separando aqui as funções, então eu fico com uma constante menos 1 sobre RC, lembrando resistência e capacitância aqui são constantes em função do tempo, vezes o elemento dt. E aí agora a gente pode aplicar então a integral em ambos os lados dessa expressão, né? Fazer a integração. Então, fazendo a integração aqui de 1 sobre Vc em função de dVc mesmo, né? Própria 1 sobre a função dVc, menos, como é uma constante, 1 sobre RC é uma constante, eu posso tirar ela fora da integração e eu tenho simplesmente a integral dt, né? Então, a integral, isso aqui a gente já viu, a integral de 1 sobre a função, né, equivalente lá de novo, né, a integral de 1 sobre x dx é igual a
ln de x mais uma constante, né, da integração indefinida. Então aqui a gente tem que o resultado disso aqui vai ser ln de vc. Então ln da função vc, o logaritmo neperiano de vc, da função vc, é igual a menos 1 sobre rc vezes a integral dt. A integral dt é a própria variável t. Tudo isso aqui mais uma constante k, né? Lembrando, as duas integrações indefinidas, aqui esse lado gera uma constante k1, esse lado uma constante k2, que eu posso agrupar em uma única constante k. E aí, seguindo aqui, para eliminar essa função ln, então eu vou elevar esse lado aqui, e elevado na ln de c. Se eu fizer e elevado na ln de vc, isso aqui resulta, eu elimino aqui o exponencial e o logaritmo neperiano e fico apenas com a função vc. Então, fazendo isso desse lado, a gente obtém vc é igual, eu tenho que fazer e elevado em todo esse termo aqui do outro lado também, da minha igualdade, né? Então, eu fico com e elevado na menos 1 sobre rc vezes t mais a minha constante da integração indefinida, né? E aí, de novo, eu posso escrever, como eu tenho uma exponencial, uma base aqui com uma soma, eu posso reescrever e na menos 1 sobre rc vezes t, e aquela soma no expoente eu posso representar como uma multiplicação de mesma base, que é a base e elevado na k, né? E aí a gente tem exponencial de uma elevado numa constante, com uma potência constante. Isso aqui também é uma constante, que a gente vai chamar de uma constante a agora, né? Que a gente vai, então, definir ou encontrar aqui que Vc ela é igual a uma constante a vezes a exponencial de menos t sobre rc, certo? Essa aqui, novamente, bem similar ao que a gente fez anteriormente para analisar a fase de carga do capacitor, né? É a chamada solução geral da nossa EDO. Então, essa aqui é a solução geral da EDO do circuito, da equação diferencial ordinária do circuito. Essa equação aqui que a gente escreveu a partir das leis de eletricidade que regem o circuito e do próprio circuito, né? Escrevemos uma equação de Kirchhoff das tensões para o circuito e obtivemos essa EDO do circuito. Ela rege o comportamento do circuito. Então, a solução geral é dessa forma. A gente precisa, para achar a solução particular para esse circuito específico, aplicar, então, uma condição inicial, né? Devemos aplicar, para eliminar essa constante A, devemos aplicar uma condição inicial. Uma condição inicial para a minha função Vc, né? Vc de t. Lembrando aqui que Vc é uma expressão, então, de tempo. E a gente conhece um valor inicial para tensão no capacitor, que vale V0, né? Um valor V0. Essa aqui é a minha condição inicial que a gente precisa aplicar para o nosso circuito. Então, a gente conhece, a gente sabe que Vc de 0 é um certo valor V0, é a tensão inicial no meu capacitor. E dessa expressão aqui, a gente tem que, então, se eu fizer esta função aqui, né, para o instante 0, de novo, a gente tem a exponencial e elevado na 0 tende a 1. Então, Vc de 0 pela função, pela solução geral que a gente encontrou, deve ser igual a A. Pela solução geral, Vc de 0 tem que ser igual a A. Portanto, A tem que ser igual a tensão inicial no capacitor V0,
simplesmente. E aí a gente substitui a constante A na solução geral e obtém, então, uma solução particular do nosso circuito, que é agora a expressão da tensão no capacitor em função do tempo, definida então, pela constante aqui, que é a tensão inicial no capacitor, vezes a função exponencial E elevado na menos t sobre RC. E aí, essa aqui é, então, a solução particular, porque a gente aplicou a condição inicial, né? Um problema de condição inicial. Então, essa aqui é a solução particular da EDO do circuito. Ok? Então, essa expressão aqui, né, ela descreve o comportamento da tensão no capacitor para a fase de descarga, ou para o ciclo de descarga, né? Certo? Então, essa função matemática aqui, ela descreve, a partir do instante que a gente considerou um instante zero, né, um momento que é dado, que a gente tem esse valor de tensão inicial no capacitor V0. Né? E agora, para achar a corrente, então, se a gente já tem a função de VC, a gente pode de novo utilizar a relação, essa relação aqui, né? A gente sabe que pela característica do capacitor, a corrente no capacitor é dada pela capacitância vezes a taxa de variação de VC. Bem, se eu conheço a função VC, então eu posso aplicar a derivada a essa função e achar uma expressão matemática, uma função para a corrente. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente encontrou essa função. Agora, eu sei que no capacitor, a corrente no capacitor, ela tem que ser igual a capacitância vezes a taxa de variação de VC em função dt. Né? O que a gente tem que tomar cuidado, e bastante cuidado, é com a polaridade, que isso aqui é válido, que essa expressão é válida, com a polaridade da tensão e da corrente. Essa expressão aqui ela é válida considerando potencial positivo, negativo. Essa aqui é a polaridade da minha função VC de t, certo? E a corrente no capacitor entrando no terminal positivo desta função. Tá? Então, essa expressão é válida, que a corrente, essa corrente com esta polaridade, ela é igual a capacitância C vezes a taxa de variação do potencial sobre o capacitor com esta polaridade, certo? Isso aqui é válido tanto no ciclo de carga quanto de descarga do capacitor. Essa relação continua válida dessa forma, certo? Com esses sinais, tá? Então, a gente pode aplicar a derivada, aquela função que a gente acabou de encontrar para dVc, e aplicando a derivada, então, a dVc de t, a gente vai ter o Vc de t é V0, que é uma constante, vezes a função exponencial. A derivada da função exponencial é a derivada, no caso aqui, a gente só tem uma constante multiplicando a função t, então a gente faz a integração aí, regra da cadeia, né? A gente vai ter que derivar esse expoente, a derivada, isso aqui em função do tempo é 1 sobre RC, e multiplica pela própria função exponencial. Né? Ou seja, em resumo,
se a gente tem uma função, a derivada de uma função EA na x em função de x, é simplesmente A, que é isso aqui, se A é uma constante, né? A vezes a própria função EA na x, né? Se aqui fosse um U, por exemplo, a gente teria uma outra expressão aí que resultaria então na derivada da exponencial. Então a nossa função aqui da corrente, né, a gente vai ter que a derivada da expressão da tensão é V0 vezes menos 1 sobre RC multiplicado pela própria função exponencial, menos T sobre RC. Né? E aí, substituindo isso aqui na função de corrente, então IC é igual, substituindo essa derivada aqui, né? Então, a capacitância vezes essa expressão, a gente vai ter a simplificação aí do termo da capacitância, né? Que é a capacitância vezes V0 vezes menos 1 sobre RC vezes a função exponencial E na menos T sobre RC. Então, aqui a gente tem simplificação do termo da capacitância, e aí a expressão para a corrente, então, resultante é a corrente no capacitor em função do tempo é menos V0, ou seja, menos a tensão inicial no capacitor, dividido pela resistência que está ligada ao capacitor, vezes a função exponencial de menos T sobre RC, certo? E essa expressão aqui, ela já a gente não tem nenhuma constante que precisa ser definida ainda, né? Ela já é a solução final aqui a forma da função de corrente no círculo sobre o capacitor, mas é a mesma também, eu já encontro aqui a corrente no resistor também, né? Porque são a mesma corrente que circula no capacitor, circula no resistor na descarga. Não preciso aplicar uma condição inicial aqui, porque a gente já aplicou diretamente da função da tensão, né? Aplicando a derivada a essa função aqui, multiplicando pela capacitância, a gente já obtém a função da corrente. Né? E como é que é o comportamento dessas duas funções? Né? É o comportamento da corrente e, deixa eu copiar aqui, está lado a lado, comportamento da tensão. Tá? Tem que puxar aqui. Ambas as funções, elas são exponenciais que decaem com o tempo, né? Tanto a corrente quanto a tensão. O que é esperado, já que a gente está trabalhando o que pode ser esperado, né? Porque se a gente analisar o circuito aqui qualitativamente, né? Existe uma tensão inicial no capacitor, então existe uma quantidade de cargas inicial armazenada nas placas do capacitor. Mas não tem nenhuma fonte externa, uma fonte independente que forneça potência de forma indefinida aqui. Então essas cargas ou essa tensão agora está conectada a um resistor. Esse potencial aqui, diferente de zero, conectado em paralelo com o resistor, vai gerar uma corrente sobre esse resistor.
e esse resistor vai dissipar potência. Da onde que ele vai tirar energia para dissipar aqui no resistor, né? Ele vai retirar a energia que está armazenada no capacitor. Então, na fase de descarga, na fase de carga, o capacitor armazenou energia lá no campo elétrico, no interior dele, e agora na descarga ele vai devolver essa energia para o circuito. No caso aqui, ele vai dissipar essa energia que ele armazenou sobre o resistor. O resistor vai dissipar na forma de potência de energia térmica, né? Então, tanto a corrente quanto a tensão, a gente tem decaimento exponencial e ambos os valores de corrente e tensão, com o passar o tempo tendendo a um tempo muito longo, eles vão tender a valores zero. A tensão tende a zero para um tempo muito longo, né? A tensão decai exponencialmente, e a corrente também vai tender a zero. Ou seja, aquele circuito ali, em algum momento, a energia no capacitor armazenada no capacitor, ela deve terminar, e aí a corrente e a tensão cessam no circuito, certo? Porque não tem mais nenhuma fonte independente para fornecer potência de forma indefinida, né, para ambos os elementos. E se a gente analisar, vamos pensar um pouquinho em então essas duas funções, o que elas representam aqui em t igual a zero, né? A gente tem o seguinte: a corrente no capacitor em t igual a zero é essa expressão aqui, me dá menos V0 sobre R. A exponencial aqui ela é igual a 1, né? Exponencial elevado a zero é igual a 1. Então, em t igual a zero, a corrente no capacitor é menos V0 sobre R. Ok? O que isso significa? Menos V0 sobre R. Lembra que lá no circuito eu desenhei a corrente com este sentido aqui, ó, certo? Atribuí a corrente no capacitor com esse sentido. Isso quer dizer que a expressão que a gente achou é negativa, significa que a corrente que realmente vai fluir aqui nesse circuito, ela tem um sentido oposto. A corrente positiva, ela é no sentido oposto. Então, no capacitor, na fase de descarga, a corrente está saindo do terminal de potencial positivo. Ou seja, na fase de descarga, o capacitor ele tem lá uma corrente saindo, uma corrente que vale em t igual a zero. Essa corrente vale inicialmente, nesse caso aqui, eu já inverti a polaridade, então o sinal negativo já está na inversão da polaridade da corrente, então essa corrente vale V0 sobre R, neste sentido. E eu tenho um potencial V0 nesse instante igual a zero sobre o capacitor. Então vejam bem, lembram lá da convenção de potência positiva? Os elementos que absorvem potência, a corrente ela entra no terminal de potencial positivo. Agora, os elementos que fornecem potência, a corrente sai do terminal de potencial positivo. Então, no ciclo de descarga, o capacitor está se comportando como um elemento ativo no circuito que está fornecendo potência. Ou seja, ele é um elemento agora que fornece potência para o resistor, porque ele está fornecendo corrente positiva saindo do seu terminal positivo. Ele está devolvendo aquela carga que foi armazenada nele, a gente pode pensar dessa forma, durante o ciclo de carga. E à medida que, então, para um tempo muito longo, né, o tempo suficientemente longo, aqui é o tempo tendendo a zero, tendendo ao infinito, perdão, a corrente ela vai tender a zero também, né? Ela nunca é exatamente igual a zero, de novo, pela questão da função exponencial, ela para qualquer valor de tempo aqui, ela nunca é exatamente igual a zero, ou seja, só no infinito, para tempo infinito, que ela é igual a zero, mas ela tende assintoticamente para zero. E já o potencial, então se a gente analisar também o potencial, em t igual a zero, o potencial no capacitor é a própria, a exponencial elevado na zero é 1,
é o valor V0 que a gente definiu como condição inicial, né? E para um tempo muito longo, tempo tendendo ao infinito, esse potencial ele também tende a ir assintoticamente para o valor nulo, certo? Vamos fazer um exercício aqui da análise gráfica, né, dessas duas funções, de novo considerando um circuito normalizado aqui, com uma resistência de 1 ohm, uma capacitância de 1 farad e uma tensão inicial V0 no capacitor de 1 volt, certo? Então, para o circuito RC, considerando aqui, atribuindo, né? Sempre lembrando que as polaridades das funções que a gente encontrou são muito importantes, porque senão a gente partiu a definição das funções que a gente encontrou depende diretamente da polaridade que a gente assumiu lá no início do problema, que considerou a polaridade da função VC de t com positivo aqui, e a polaridade da corrente, o sentido da corrente, esse sentido aqui, tá? Então, esse aqui é IC de t e esse aqui é VC de t, certo? Então, plotando a função com essas condições aí, um resistor de 1 ohm, uma capacitância de 1 farad, a tensão inicial no capacitor igual a 1 volt, né? E aí plotando as expressões que a gente achou, que a gente encontramos aqui, derivamos a função da corrente, é menos V0 sobre R, vezes a exponencial de elevado na menos t sobre RC, e a expressão para tensão no capacitor, então igual a V0 vezes a exponencial de menos t sobre RC. Tá? Então, plotando essas duas curvas, a forma gráfica, olha só, é essa aqui. Tá? Então, em cima, no gráfico de cima, a gente tem... eu não quero em janela inteira. No gráfico de cima, a gente tem a corrente no capacitor. E no gráfico de baixo, a tensão. Observem que a corrente está saindo do valor negativo. Menos 1 aqui no gráfico, certo? E aí ela está diminuindo na verdade, aumentando a magnitude dela, né? Porque é um valor negativo, então em módulo ela está aumentando a magnitude até tender assintoticamente a zero, né? E a tensão ela está saindo do valor inicial, que a gente configurou aqui como 1, e está decaindo até à medida que a corrente sai do terminal positivo do capacitor, ele está perdendo carga, então ele está dissipando a energia que havia armazenado nele sobre o resistor. Essa corrente vai diminuindo de intensidade, mas também o capacitor está perdendo cargas, então ele vai diminuindo, vai sofrendo uma diminuição no potencial que tem armazenado nas placas, até tender assintoticamente a zero. Novamente a gente tem aí aquela condição de o tal desse circuito, que é a constante de tempo, é dado por essa grandeza aqui, RC, né? Da mesma forma que a gente tinha para o ciclo de carga, então a gente tem uma constante de tempo que define aí a ordem, a magnitude de duração desse ciclo, né, de descarga. E essa constante de tempo ela é definida como tal e é uma constante dada pelo produto da resistência vezes a capacitância. Para um período após, então, passados aí
é 5 vezes a constante de tempo tal, a gente pode assumir, né, que os valores, as funções de tensão e corrente, elas se estabilizam, elas estão em valores muito mais baixos do que os valores iniciais. Então a gente pode assumir que após 5 constantes de tempo, né, então a gente diz que ele entrou em regime permanente. Nesse caso aqui, o regime permanente é a ausência de tensão e corrente, né, porque a energia foi toda dissipada. Ok? Regime permanente ou regime CC desse circuito. Então deixa eu copiar aqui a imagem. Vou colar nossa tela para que a gente possa fazer anotações aí. Então essas duas funções aqui. Opa, está em outra camada. Aquelas duas funções, elas definem o comportamento dessas curvas aqui. E se e a gente observa, né, aqui aproximadamente, então, para 5 vezes o tal, que para este circuito aqui o tal é RC, ambos são unitários, é 1 segundo, então a constante de tempo. Então, para após 5 segundos, ambas as grandezas aí elas ainda têm uma pequena variação, elas não estão exatamente igual a zero, elas estão tendendo a zero, porque a função exponencial nunca é exatamente zero, ela tende para zero, mas elas já decaíram aí a mais de 99% do valor inicial. A tensão ela cai aqui ela decai, né, mais de 99% do valor inicial. Então a gente pode assumir que praticamente a tensão aqui ela já se estabilizou. Então a gente diz que o ciclo de carga acabou após 5 constantes de tempo desse circuito. Tá? E o que acontece então se a tensão inicial no capacitor se ela for alterada, né? Como a gente fez no ciclo de carga, né? O que será que acontece se a tensão V0, aqui esse gráfico aqui ele está mostrando V0 igual a 1 volt. Então vamos ver, se eu alterar o parâmetro aqui de V0 e plotar sobre essa mesma curva, em azul então ela é V0 igual a 1 volt, se eu colocar a tensão inicial para 0,75 volts, e plotar sobre o mesmo gráfico, então a corrente inicial ela diminuiu a intensidade máxima dela, né? Mesmo sendo negativa, ela diminuiu a intensidade máxima, porque a intensidade máxima vai ser dada pela tensão inicial no capacitor dividido pela resistência, certo? Esse valor aqui de corrente inicial é menos V0, no caso, dividido pela resistência. Então, diminuir para 0,75 a tensão inicial no capacitor, a corrente diminui. Mas, novamente, o tempo que esse circuito leva para completar o ciclo de carga, ou seja, para completar as 5 constantes de tempo, né, ele continua levando todo este período para que o circuito entre em regime permanente, né, ou seja, que cesse as variações de corrente e de tensão no circuito. A mesma coisa a tensão, então, ela parte de um valor inicial menor, mas o ciclo de descarga dura
tem a mesma duração, aproximadamente 5 constantes de tempo. E o outro teste, então, para a gente fazer também, se a tensão inicial ela for 0,5, ou seja, 50% do valor inicial. Então, notem lá que, como esperado, também a corrente inicial, a magnitude da corrente inicial também diminui, parte de 0,5 dividido pela resistência, vai partir de 0,5 miliamperes, ou de 0,5 amperes negativo, né? Mas o período de duração do ciclo de descarga nele não se altera, né? E a tensão também, né? A gente tem lá o comportamento da tensão. O decaimento da tensão dura o mesmo intervalo de 5 tal, mas apenas partindo então de um valor inicial diferente daquele máximo lá que a gente estipulou anteriormente, né? Então aqui, só para deixar anotado, a curva em azul é que para o caso em que V0 é igual a 1 volt, a curva em verde é o V0 igual a 0,75 volts e a curva em vermelho é para um V0 igual a 0,5 volts. Ok? Então esse aqui é o comportamento do ciclo de descarga do capacitor. Lembrando aqui que a gente, com essas polaridades, né, de tensão e corrente, esses sentidos aqui, que a gente determinou, né, a gente tem, consegui apagar aqui, com essa polaridade de tensão e corrente, a expressão dessas funções aí, né, é dado por estas funções. A corrente no capacitor, ela depende da tensão inicial dividida pela resistência, só que ela tem um sentido contrário, né? Porque agora o capacitor está fornecendo corrente para o circuito. Então a corrente sai do terminal de potencial positivo dele e é multiplicado pela função exponencial, tem um decaimento exponencial. E a tensão, ela depende então da tensão inicial no capacitor e vezes uma função exponencial de decaimento.